Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui sob esse teto de amor, esse teto de paz que nos abriga, nos abraça, nos acolhe. Graças a Deus, nós estamos retornando às nossas reuniões presenciais devagarinho. Já temos 4 reuniões públicas presenciais. Na segunda-feira, às 19h, na quinta, às 19h, na terça, às 10h30 da manhã e no sábado, às 17h. Quem estiver interessado, as reuniões têm distanciamento social. A casa está recebendo apenas 1/3 da sua capacidade. Todo mundo de máscara, com todas as proteções, todo o protocolo. E é muito bom, muito bom, quem me conhece sabe, estar aqui de novo. Mas hoje nós estamos aqui para a palestra da Valéria querida. Então, vamos orar para agradecer, dizendo assim: Jesus, mestre querido, obrigado por estarmos aqui em teu nome. Tu que representas o bem, o amor, a paz, a segurança. Tu que é nosso guia e modelo. Obrigado, mestre querido, por essa casa que nos acolhe. Obrigado, mestre querido, por essa legião de espíritos queridos, trabalhadores do bem, trabalhadores da tua seara, que nos sustentam e nos dirigem nessas nossas reuniões. Obrigado, mestre querido, por já nos sentirmos aflitos, te buscando. Assim, com o coração agradecido e pacificado, pedimos licença a esses espíritos tão amorosos. Pedimos licença a ti, mestre querido, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por iniciadas reflexões do dia de hoje, envolvendo nossa querida Valéria Lontra, que vai trazer o fruto de seus estudos. Graças a Deus. Conosco, Valéria. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui buscando a inspiração do Mestre Jesus, nosso guia, e da doutrina espírita, esse norte, essa bússola que nós escolhemos para nos ajudar na travessia dessa jornada que nós chamamos de vida. A palestra de hoje tem como tema o conhecimento do futuro. Está no Livro dos Espíritos, nas questões 868 a 872. E aí a gente já começa perguntando para cada um de vocês que nos acompanham aqui. Você gostaria de saber sobre o seu futuro? Sim ou não? Se você respondeu sim, pergunto, você se preocupa com o seu futuro? Você se preocupa com o futuro? Muito ou pouco? Dizem que o futuro a Deus pertence. Será? Qual será a nossa participação nesse futuro? Temos alguma? Ou tudo já vem fechado, planejado, determinado e nós somos simples marionetes do universo? Muitos de nós nos perguntam sobre essas questões, muitos procuram cartomantes, videntes e todo tipo de adivinhação, desde que o mundo é mundo,
querendo adivinhar o futuro, mas normalmente buscando respostas para perguntas bem e coisas bem supérfluas e diríamos até fúteis. No Evangelho, no capítulo 16, no item 3, nós temos a parábola do rico insensato, que conta de um homem que teve uma colheita extraordinária num determinado momento e não tinha nem onde colocar tudo aquilo que ele colheu nas suas terras. O que vira uma preocupação e ele fica pensando: onde eu vou colocar toda a minha colheita e os meus bens? E aí ele pensa: já sei, vou destruir os meus celeiros, construirei celeiros enormes, colocarei lá toda a minha colheita, todos os meus bens, e aí direi para minha alma: repousa, come, bebe, desfruta de todos os bens da vida, né, até o final dos tempos. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Essa noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulastes. Então, o nosso destino, líquido e certo, é a impermanência. Mas nós detestamos essa questão da impermanência. Muitos dizem que espírita tem mania de falar sobre morte, né? E nós tratamos e falamos sobre a morte porque a morte, ela é um processo da vida. A vida, ela não termina com a morte do corpo físico. Nós seguimos, né, e vamos voltar, enfim, e são sucessivas as encarnações, mas estamos sempre vivendo na impermanência. Mesmo aqui na vida material, um dia nunca é igual ao outro, né? Tudo é muito dinâmico, tudo muda o tempo todo no mundo, já canta a música do Lulu Santos, né? Mas voltando à pergunta inicial, já trazendo aqui para a doutrina espírita, nós pensamos: como é que será que nós reagiríamos se alguém nos revelasse o futuro e dissesse, por exemplo: você vai ficar rico daqui a 5 anos? Será que o Luiz Otávio ia trabalhar, ia se esforçar, ia se dedicar, né, ia se empenhar profissionalmente, sabendo que ele vai ficar rico mesmo daqui a 5 anos? Ou daqui a um mês você vai conhecer uma pessoa que será o grande amor da sua vida e vocês vão ser muito felizes. Será que você teria cuidados com esse relacionamento que por acaso possa acontecer, né? Sabendo que o destino é que vocês vão ser felizes para sempre? Ou numa outra hipótese: e se a gente soubesse que daqui a 2 anos nós vamos ter uma seríssima doença? Será que nós cuidaríamos da nossa saúde? Ou íamos entender que aquilo é uma fatalidade e iríamos, como se diz, chutar o balde? Como será que, usando o nosso livre-arbítrio, é isso que eu quero dizer, nós conduziríamos as nossas escolhas em relação à nossa vida após essas revelações? Lembrando sempre que cada vez que você faz uma escolha, querendo ou não, você escolhe também uma consequência, né? E aí essa parte nós falamos que foi castigo, que foi culpa sei lá de quem, né? Nunca é nossa. Quando a gente escolhe, faz uma escolha, nós invariavelmente escolhemos também uma consequência. Mas vamos separar esse conhecimento do futuro em algumas partes. Por exemplo, no macro, nós podemos afirmar que amanhã o sol vai nascer. É um conhecimento do futuro, básico, né? Lei da natureza. A ciência com a tecnologia poderia nos dizer que existe um asteroide entrando na rota da Terra com uma provável colisão daqui a X tempo. Seria um conhecimento antecipado do futuro? Seria. Pode acontecer? Pode. Mas também pode desviar? Pode. Pode-se criar com esse conhecimento, né, uma tecnologia de ponta que, sei lá, inviabilize, destrua esse asteroide? Já vamos lá no mundo da ficção, mas tudo é possível? Podemos tomar uma medida útil com esse conhecimento do futuro. No micro, vamos para um exemplo bem caseiro, né? Um pai ou uma mãe atentos, conhecedores dos seus filhos, sabem muitas vezes antecipar um provável
gesto, uma provável reação dos seus filhos diante disso. Por exemplo, na minha casa, meu filho é apaixonado por bolo de cenoura com chocolate. Se eu fizer um bolo de cenoura com chocolate, embora eu não saiba cozinhar, mas hipoteticamente, se eu fizesse um bolo de cenoura com chocolate e não botasse um aviso, este bolo é para eu dar de presente para o meu amigo Luiz Otávio, né? Meu filho provavelmente vai chegar e eu, conhecendo a paixão dele por esse bolo, vai comer. Então, eu já estou antecipando um futuro, né? Jesus disse a Judas que ele o trairia. Disse a Pedro que Pedro negaria 3 vezes. Poderia acontecer diferente? Poderia. Mas o mestre dos mestres, conhecendo intimamente as fortes tendências daqueles homens, sabia da probabilidade disso acontecer. Trazendo para nós, que é o que, né, eu estava falando, que cada escolha traz uma consequência, os grandes problemas que nós temos são com as escolhas morais. E as nossas escolhas morais, elas se baseiam num leque de opções que nós temos, vinculados diretamente às nossas crenças e valores. Então, eu vou fazer escolhas me baseando naquilo que eu creio e naquilo que para mim tem valor. E o que é que tem valor para a gente? Aquilo que nos dá prazer. Não é verdade? Simples assim. Por exemplo, vamos trazer também para um exemplo bem caseiro. Eu tenho um amigo que, jovem, trabalhando fora, né, no centro da cidade, sempre almoçava num buffet Aquilo. Chegava no buffet Aquilo, o que ele botava no prato? Ele não botava salada, porque ele não gostava, nem arroz e feijão. Aquilo não tinha valor para ele e pesava, logo ele não consumia. Então ele botava pastel, lasanha, bolinhos, tudo que lhe dava o quê? Prazer. Aquilo lhe causava obesidade, hipertensão e diabetes, mas era o prazer falando mais alto. Veio a pandemia, ele ficou em home office e a sua mãe, sendo uma pessoa ligada à saúde, fazia aquela alimentação saudável para a família e era aquilo que tinha para comer. Passaram-se meses, ele tendo que se alimentar daquela forma, ele percebeu que a sua saúde estava muito melhor, que a sua disposição estava outra, que o seu sono estava muito melhor. E aí, diz ele, que passou a valorizar, né? Agregou valor àquilo que ele antes não tinha. Então, são exemplos bem simples e corriqueiros, mas que a gente vai mesmo do micro ao macro, nas nossas próprias escolhas, na nossa própria vida, né? Determinando consequências que depois nós nos queixamos e chamamos de fatalidade. Então, nós podemos sim prever muita coisa do nosso futuro, simplesmente nos percebendo e nos conhecendo. E também, naturalmente, percebendo e entendendo em que planeta nós vivemos, em que sociedade nós vivemos, em que país nós vivemos, qual é a nossa cultura, porque isso vai influenciar diretamente, né, toda a nossa estrutura psíquica. E aí a doutrina espírita nos conta e nos diz e nos ensina que antes de reencarnarmos é feito no plano espiritual o nosso famoso planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório, nesse planejamento reencarnatório existem algumas coisas que não podem ser alteradas. Por exemplo, o nosso pai, a nossa mãe, a família, né? O país onde nós vamos nascer, enfim. Porque todo o planejamento é feito de acordo com a nossa necessidade de progresso. Mas outras coisas não vêm fechadas num lote, num pacote já determinado, porque elas vão acontecer de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas, com os caminhos que nós vamos trilhando ao longo da nossa existência aqui na Terra. Então, dependendo do nosso aprendizado, as necessidades do caminho vão se alterando. E aí os ajustes são feitos. Existe um livro que eu ganhei de uma companheira aqui da casa há alguns anos, que eu adoro, o autor é o Richard Simonetti. E esse livro se chama Plano B.
O plano B conta a história de Roberto e Cristina, que estavam se preparando, começa assim, eu vou dar só um spoilerzinho rápido, vocês podem comprar o livro, é muito legal. Estão se preparando para reencarnar, os dois são ligados à área médica, seriam médicos, iriam se casar e estavam já combinados de terem 3 filhos. E aí eles reencarnam. Ele primeiro, ele nasce numa família espírita, ela nasce numa família evangélica, mais abastada, ele numa família com mais dificuldades. E o que acontece? Não vou contar. Porém, um dos dois pega um desvio nesse plano e eles se desencontram. E por isso o livro se chama Plano B. Porque sempre existe um plano B, C, D, até o Z para todos os nossos desvios. E só vou dizer que mais adiante eles vão se encontrar novamente porque eles estão fortemente vinculados, né? Mas como? O que vai acontecer com os filhos, né? E os 3 filhos que eles tinham combinado de terem juntos? E a medicina? Muito bem, leiam o livro Plano B, de Richard Simonetti. Porque às vezes é assim, né? Às vezes, num determinado momento, a gente pega um desvio e vai trilhar caminhos que vão ter outras consequências. Mas é muito interessante porque no livro ele conta a movimentação, né, dos guias no plano espiritual, a movimentação da família e deles mesmo aqui. Então, os planos interagindo, a livre escolha atuando, a força do planejamento reencarnatório, o magnetismo da aproximação deles. E isso é muito interessante, muito bem ilustrado nessa história, porque essa história também é a história das nossas vidas. Então, o que a doutrina espírita nos diz? Que existem previsões, tendências, possibilidades já esperadas no planejamento reencarnatório. Quando elas acontecem, estava no planejamento. Quando elas não acontecem, foi o nosso livre-arbítrio. E essas experiências vividas por nós, espíritos imortais, né, que vamos de caminhadas em caminhadas ao longo de muitas encarnações, elas vão nos ajudando a amadurecer e, por vezes, a antecipar o futuro com o conhecimento que já adquirimos nessa vida ou em outras, muitas vezes através do sofrimento. Então, não tem assim uma coisa que a gente chama de intuição? Eu ia fazer uma escolha, tarará, tarará, mas aí me deu, não sei de onde, uma intuição de que aquilo não era um bom caminho, né? Então, nós temos arquivos que nós trazemos na nossa alma, né, que nos remetem a situações que nós já trilhamos e que não foram boas as consequências. E outras vezes, e sempre, nós somos inspirados e amparados. Isso nós estamos tratando diretamente, estamos falando agora das consequências e das experiências que marcam a nossa alma. Porque amparados e estimulados às melhores escolhas nós somos sempre. Então, existem consequências que nós não conseguimos fugir, né? Por exemplo, se lá na década de 60 eu achei que fumar era uma coisa super legal, que me deixava empoderada, que fazia de mim uma pessoa chique, importante, e eu fumava, depois eu descobri que aquilo era uma coisa péssima e uma péssima escolha para a minha saúde, eu abandonei o fumo, ótimo. Mas isso não impede que eu venha a ter problemas advindos dessa escolha que eu fiz, né? A consequência não vai ser aplacada necessariamente porque eu entendi que aquilo não era uma boa escolha. Então, as consequências são inevitáveis, é a lei de causa e efeito. Só que, apesar dessas consequências ruins, o lado bom é que nós vamos aprendendo. E aí nós vamos fazendo melhores escolhas e recolhendo melhores consequências. E com essas melhores escolhas e melhores consequências, faremos melhores escolhas que também nos trarão melhores consequências, né? Porque o conhecimento mesmo do futuro é isso que a gente fala, é a impermanência, né? O nosso destino é a perfeição. Nós somos seres imortais.
Acreditando ou não, querendo ou não, nós somos imortais e nós vamos nos tornando melhores, vamos caminhando para perto, né, da lei de amor, da lei de justiça, da lei da caridade, e isso vai nos trazer felicidade, sim. Na questão 868, os espíritos respondem a Kardec, então isso que nós já sabemos. O futuro está oculto a nós. E está oculto a nós por quê? Porque, aí ele elenca algumas coisas aqui. Para que a gente não negligencie o presente. O presente, já dizem, né? Poeticamente, é o presente. Para que a gente não perca a liberdade de agir. E para que não tenhamos as forças paralisadas pela inação. E aí, o que quer dizer não negligencie o presente? Nós, se soubéssemos tudo certinho o que vai acontecer, se o nosso futuro estivesse todo pré-determinado, nós iríamos dizer, bom, se ele tem que acontecer, inútil eu me preocupar com ele. Né? Iríamos nos preocupar com o que já é líquido e certo que vai acontecer? Acredito que a maioria de nós não. Né? Quem não conhece crianças e jovens, herdeiros de fortunas, que falam, eu não vou estudar, eu não vou me esforçar, meu futuro está garantido, tenho aqui a minha mansão, tenho aqui os meus serviçais, não preciso me movimentar para nada, meu futuro já está garantido. Né? Quando muitas vezes é mais uma insensatez, porque a fortuna ela escapa das mãos quando muita gente menos espera. Para que a gente não perca a liberdade de agir. Né? Sempre nós podemos fazer alguma coisa. Sempre nós podemos agir. Né? Nem que seja intimamente, nem que seja fazendo o nosso trabalho de aceitação, nem que seja fazendo o nosso recolhimento, a nossa reorganização psíquica, emocional, nem que seja buscando entender as leis e os mecanismos que regem a vida e os porquês dos porquês, que tanto nos atormentam, mas que tantas vezes são a chave para o nosso progresso espiritual. E também para que não tenhamos as forças paralisadas pela inação ou pelo desânimo diante de um acontecimento infeliz. Nós sabemos e percebemos que tantas vezes, na euforia da alegria, nós ficamos paralisados, né? Ou nos comprometemos. Ou no desânimo da tristeza, nós também ficamos paralisados e deixamos de agir e de tomar providências que iriam atenuar o problema que está se aproximando. Então, o que a doutrina espírita nos diz? Que Deus sabe o que é melhor para nós. E que algumas vezes sim, mas raramente, o futuro nos é revelado. A gente sabe, existem exemplos, né? Existem histórias, muitos de vocês devem ter histórias. Mas isso é revelado quando tem uma finalidade útil, quando isso é importante. Não é o que eles falam. Isso acontece muito raramente, dizem-nos os espíritos, e é para facilitar e não para impedir, para dificultar a execução de uma coisa que deva ocorrer, obrigando o homem a agir diferentemente do que agiria se não tivesse essa revelação. Mas isso acontece de uma maneira natural, e não quando queiramos, e não para satisfazer a nossa curiosidade corriqueira e fútil. Essa revelação às vezes vem num sonho, às vezes vem numa premonição, às vezes vem num pressentimento, mas tudo com uma finalidade útil. Eu tenho um caso bem próximo de mim, que eu me lembrei aqui fazendo esse estudo, de uma jovem que já tinha perdido, desde muito jovem, tinha perdido
pessoas muito importantes da sua família. Já tinha perdido sua mãe, seu pai, seu irmão, todos tinham tido desencarnes precoces para aquela criança jovem na época. E ela tinha apenas uma mãezinha do coração, que era quem a criou, né? Uma pessoa boníssima, trabalhadora espírita, médium, dedicadíssima, uma vida inteira de doação e desvelo ao próximo, e especialmente àquela família. E essa jovem vinha caminhando com a sua história, né, relativamente equilibrada, ela se casa, ela se encontra grávida, e quando ela está no início da gestação do seu filho, ela tem a notícia de que a sua mãezinha do coração estava gravemente doente. E isso causa a ela, ainda muito jovem, inexperiente, né, com toda essa bagagem sofrida, muita dor, muito desequilíbrio, muito desespero. Mas ela estava, né, precisando de encontrar um prumo, porque ela estava gestando um espírito que precisava reencarnar. E também precisava cuidar da sua mãezinha do coração naquela hora tão difícil. Ela recebe a visita de uma grande amiga da família, também, uma médium espírita, que traz uma comunicação para ela. E diz: minha filha, pode ficar tranquila, porque a hora dela desencarnar ainda não chegou. Passe a sua gestação em paz, ela ainda vai te ajudar com o seu bebê. Isso trouxe muito conforto para aquela jovem, né? E ela teve uma boa gestação, a mãezinha do coração foi operada, se recuperou, ajudou ela no nascimento do bebê. Então passou aquele respiro, aquele período de trégua, facilitando aquela etapa difícil da mãezinha do coração e do nascimento da criança e do equilíbrio do lar daquela jovem. Passaram-se alguns meses e a mãezinha do coração adoece de novo. Mas a situação daquele lar já estava mais equilibrada. E aí essa amiga volta e diz a ela: minha filha, agora chegou o momento dela ir. E ela não está conseguindo, porque ela ainda se sente muito importante para você e não consegue desencarnar. Essa jovem conseguiu, com a sua fé, com o seu esclarecimento, com o amparo e ajuda da doutrina espírita, trabalhar dentro de si questões muito íntimas e mudar a sua posição emocional e mental diante daquela senhora, para que ela pudesse se libertar, né? Tendo a gratidão por aquela permanência ainda estendida ali junta, e assim a senhora, né, uma pessoa que tinha seu merecimento, né, já tinha cumprido a sua missão, pudesse desencarnar e tudo acontecesse de uma forma suave. Então esse é um caso que eu conheço que sempre me remete a isso, a utilidade, né, a uma causa maior de uma revelação, a importância, né, e não para que aquilo não acontecesse. E aí eu vou reler essa parte do que os espíritos dizem. Isso acontece muito raramente para facilitar e não para impedir ou dificultar a execução de uma coisa que deva ocorrer, obrigando a pessoa a agir diferentemente do que agiria se não houvesse aquela revelação. Então, meus amigos, o conhecimento, a informação salva vidas, salva escolhas, nos salva de consequências sofridas no futuro. Porque nós é que somos os responsáveis pelo nosso destino, pelo ritmo do nosso progresso. A ajuda vem sempre, né? Nós temos sempre o nosso guia, nosso espírito protetor debruçado, nos ajudando e nos inspirando. Nós temos muito amparo. E nós somos filhos do amor, nós somos filhos da luz. E quando não estamos bem, nós nos afastamos dessa verdade. E aí ficamos com medo, ficamos sem fé, ficamos buscando desesperadamente
antecipar um futuro que muitas vezes não seria uma boa opção de receber essa informação. Existem fatalidades? Existem consequências? Sim, e nós vamos ter que lidar com elas. Mas o que nós podemos fazer de mais sábio é fazer de hoje o melhor dia de nossas vidas. Das escolhas de agora, as melhores sementes do nosso destino. Né? Porque todos os dias, quando nós acordamos, é creditado na nossa conta de vida 24 horas. Mais um dia é creditado. E é o dia mais importante. Né? E a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Porque tudo passa. Só o que não passa somos nós, com a nossa bagagem, com as nossas escolhas, com as nossas idas e vidas que vão nos seguir ao longo da nossa viagem pelo universo, rumo ao nosso destino, que é a perfeição moral. O caminho é longo, mas ele é cheio de oportunidades, né? Cheio de oportunidades de aprendizado. Emmanuel nos diz, eu acho isso interessantíssimo, ele diz assim, que ele nos diz que nós sermos tentados é ouvir a nossa própria malícia. Então, quando a gente ouve a nossa própria malícia, a gente já começa a se conhecer. E quando a gente começa a se conhecer, já começa uma possibilidade de anteciparmos o nosso futuro, né? Mas o que ele diz é assim, ó. Ser tentado é ouvir a própria malícia. E, portanto, é bom pedirmos forças a Deus e aos bons espíritos para que eles não nos deixem cair em tentação. Né? Jesus já nos alertou lá atrás, na oração do Pai Nosso, que não nos deixes cair na tentação. E a tentação é o quê? A tentação é a nossa própria malícia. São as nossas tendências. A tentação não é o outro. Ah, porque se o outro não ficasse me chamando, se o outro não ficasse, como dizer, me atentando, né? Essa desculpa não vai colar mais. E vamos finalizar com uma canção que eu adoro, que eu vou falar para vocês só o primeiro estrofe, que é uma canção do Dominguinhos, que diz assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde e ilumine e zele assim. Porque quando eu peço que Ele me proteja de mim, né, eu preciso ter atenção para saber quem sou eu e quais são as escolhas que eu posso fazer que vão me complicar, né? Que Ele me proteja da maldade de gente boa ou da bondade da pessoa ruim, porque ninguém que está aqui encarnado na Terra é de tudo bom ou de tudo ruim. Então é importante que nós tenhamos sabedoria, não só para desviarmos dessa maldade da pessoa boa ou da bondade da pessoa ruim, mas perceber quando nós somos essa pessoa, né? Que com a nossa bondade, né, nós também podemos incitar alguém a uma coisa ruim. E que Deus nos governe, guarde, ilumine e zele, porque Deus faz isso sempre. Mas que nós tenhamos o movimento de nos aproximar dele, de nos conectar, né? De fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, né? De fazer movimentos mesmo físicos, buscando o que eu posso fazer para trabalhar na seara do Senhor. O que eu posso fazer para ser um instrumento de consolo, de paz, de esperança. Que palavras eu posso usar que vão somar na alegria, na bondade, na esperança e na fé daqueles que estão perto de mim. Porque o que eu faço e o que eu falo, eu sou a primeira pessoa atingida, né? Então, que eu seja instrumento de paz, que nós possamos saber que o nosso futuro a Deus pertence, mas o futuro que Deus reserva para nós é a felicidade.
Agora, o caminho que nós vamos trilhar para chegar até Ele, isso vai passar pelas nossas escolhas. Então, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos iluminem, mas que nós possamos sempre estar de braços abertos em direção a toda essa luz, a todo esse amor que é acreditado a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Muita paz. Que beleza, né? Que beleza de reflexões. Que beleza de reflexões com exemplos tão simples, tão palatáveis a gente, de tão fácil entendimento. Muito, muito, muito obrigado, Valéria, por esse carinho, por essas palavras simples que nos explicaram de forma tão clara, né, nos animando a dar passos mais firmes em direção ao bem, em direção ao Pai. Que beleza! E assim, reconfortados, tentamos fazer silêncio nas nossas mentes, no nosso coração, dizendo: Jesus, Mestre querido, obrigado por poder dividir esses conhecimentos. Obrigado por poder estar sobre esse teto. Obrigado, Mestre, por essas reflexões. Obrigado, Mestre, pelos teus exemplos de paz, de amor, de segurança que tu nos trouxestes. Obrigado, Mestre, por já estarmos te buscando. Obrigado a Deus por essa bendita encarnação, por esse processo belíssimo do recomeçar. Obrigado por cada minuto que aqui passamos. Obrigado por esse real presente. Que possamos caprichar nas nossas escolhas, como dizia nossa tão querida tia Vera, que aniversaria esta semana. Assim, agradecidos, pedimos licença a esses espíritos tão amorosos que nos abraçam. Pedimos licença a Ti, Mestre, licença a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, licença a tia Vera, mas principalmente licença a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por encerrada essas reflexões. Graças a Deus.